Há segredos sobre o comportamento humano que ninguém ousa colocar em palavras. Eles não estão gravados em livros sagrados nem ensinados nas escolas. Estão escondidos nas pequenas frestas da convivência, nos gestos quase imperceptíveis, nas pausas entre uma frase e outra. Quem os compreende adquire um poder silencioso. Quem os ignora se perde na multidão como uma sombra que ninguém nota. Hoje você vai ouvir sobre um conhecimento que molda líderes, aproxima desconhecidos e abre portas que pareciam trancadas para sempre. Mas não espere fórmulas mágicas. O que eu vou dizer é mais como um mapa de territórios invisíveis, caminhos que existem no olhar, na entonação, na escolha de uma única palavra. Se você me ouvir até o fim, vai começar a enxergar algo que sempre esteve ao seu redor, mas que nunca foi realmente percebido. Imagine um mundo onde cada conversa fosse como um jogo de xadrez. Alguns movem as peças sem pensar, outros calculam cada jogada. A diferença entre quem vence e quem perde não está apenas na inteligência, mas na habilidade de antecipar as emoções do outro. E é sobre isso que vamos falar. Como tocar a mente e o coração de alguém sem que essa pessoa perceba que está sendo tocada. A primeira coisa que poucos entendem é que criticar é como lançar uma pedra num lago calmo. As ondas se espalham rápido, mas o que permanece é o peso que afunda até o fundo. Cada crítica carrega o risco de se tornar uma cicatriz, e cicatrizes moldam não apenas como os outros nos veem, mas como eles nos tratam no futuro. Não se trata de nunca apontar erros, mas de compreender que há um momento e uma forma para tudo. Um golpe mal dado quebra a escultura, e às vezes não há conserto. Em contraste, o reconhecimento genuíno é como acender uma vela em um quarto escuro. Não precisa iluminar tudo. Basta um ponto de luz para que o ambiente mude. As pessoas carregam um desejo silencioso de serem vistas, de terem suas qualidades reconhecidas. Mas atenção! O elogio falso é como uma lâmina disfarçada. Cedo ou tarde, corta. A sinceridade é o que dá peso e valor à palavra dita. Existe também um poder na escuta. Não a escuta superficial, aquela que apenas espera a vez de falar, mas a escuta profunda, onde cada detalhe é absorvido. Onde o outro sente que sua história importa. Quando alguém sente que foi ouvido de verdade, nasce uma confiança que não pode ser comprada nem forçada. É nesse momento que você deixa de ser apenas mais um e se torna alguém que a pessoa deseja manter por perto. Outro segredo é fazer com que a outra pessoa fale de si mesma. Para muitos, suas próprias histórias são os tesouros mais valiosos, e quem abre espaço para que sejam contadas se torna guardião de algo raro. É como oferecer um cofre seguro para memórias e sentimentos, e, em troca, receber lealdade e simpatia. E há uma última camada, a capacidade de ver o mundo pelos olhos do outro. Não é apenas empatia, é quase uma forma de camuflagem emocional. Quando você se coloca no lugar de alguém, sente o peso que ela carrega e o valor que dá a cada detalhe. Isso não apenas muda a forma como você responde, mas transforma completamente como você é percebido. Ao final, todas essas peças se unem para formar um retrato de algo que poucos dominam: a arte de se conectar sem manipular, de influenciar sem forçar. E talvez o maior segredo seja este. As pessoas não se lembram exatamente do que você disse, mas jamais esquecem de como você as fez sentir. Agora que você conhece as chaves, a pergunta é: você vai abrir as portas que sempre sonhou atravessar ou vai deixar que elas permaneçam trancadas enquanto o tempo leva embora as oportunidades? As conexões humanas são como fios invisíveis. Alguns são frágeis, quase se rompendo com o menor toque. Outros, no entanto, são tão resistentes que suportam o peso de anos, distâncias e silêncios. O que diferencia um do outro não é sorte, mas habilidade. A habilidade de tecer esses fios com cuidado, de escolher as palavras certas, de saber quando calar e quando falar. Há quem viva acreditando que influência é poder bruto, que é preciso dominar o outro pela força da voz ou pelo peso da autoridade. Mas o verdadeiro poder raramente grita. Ele sussurra. Ele se infiltra pelas frestas do cotidiano. É o olhar que transmite compreensão,
o gesto que sinaliza respeito, o silêncio que concede espaço para que o outro respire. Imagine estar em uma sala cheia de pessoas. Vozes se sobrepõem, risos se espalham, e cada um parece ocupado demais tentando ser ouvido. Nesse caos há alguém que não compete pelo volume, mas que quando fala todos ouvem. Não porque essa pessoa exige atenção, mas porque oferece algo raro, presença plena. Estar ali de corpo e alma, ouvindo sem pressa, é um ato tão incomum que se torna magnético. Esse é o primeiro dos segredos que poucos praticam. Ouça de verdade. Quando você ouve sem a intenção de responder, mas para compreender, cria um espaço onde o outro se sente visto. E esse espaço, na mente e no coração dessa pessoa, é um território que passa a lhe pertencer. Mas ouvir é apenas a base. A construção exige outro elemento, a habilidade de encontrar o valor oculto no outro e fazê-lo brilhar. Muitos passam a vida acreditando que são invisíveis, que nada do que fazem é notado. Quando alguém rompe essa ilusão e aponta algo genuíno e positivo, acende uma chama que pode iluminar para sempre. E diferente do fogo que consome, essa luz alimenta e fortalece. Há, no entanto, um perigo silencioso: o elogio vazio. Ele soa como música desafinada, como uma promessa que não será cumprida. As pessoas sentem quando as palavras não têm raiz, e quando percebem, o encanto se desfaz, e a confiança se rompe. Por isso, cada palavra de apreço deve nascer de um solo fértil, regada pela verdade. Outro segredo poderoso é a curiosidade. Não aquela curiosidade superficial, mas a que deseja compreender a essência de alguém. Perguntar sobre a vida do outro, sobre suas histórias, sobre seus sonhos, é como abrir um baú antigo. Dentro dele, você encontrará lembranças, dores, esperanças. E ao mostrar interesse genuíno por esse conteúdo, você se torna parte da narrativa dessa pessoa. Existe também um princípio que poucos compreendem. Faça o outro se sentir importante, e faça isso de forma sincera. A importância não está em títulos, cargos ou conquistas externas, mas na maneira como tratamos as pequenas coisas. Lembrar o nome de alguém, reconhecer um gesto, valorizar um esforço, são moedas invisíveis que acumulam um tipo especial de riqueza: a lealdade. Mas talvez o maior desafio esteja em mudar a si mesmo antes de esperar que o outro mude. Muitos tentam moldar as pessoas como se fossem peças de argila, sem perceber que o único barro que podem realmente trabalhar é o seu próprio. A influência verdadeira começa no exemplo. Não é preciso dizer que é confiável, é preciso ser. Não é necessário afirmar que respeita, é necessário demonstrar. E quando o inevitável conflito surgir, porque ele sempre surge, há uma forma de enfrentá-lo sem destruir o vínculo. Discutir ideias sem atacar pessoas, discordar sem humilhar, corrigir sem ferir. É como podar uma planta. Se feito com cuidado, ela cresce mais forte. Se feito com brutalidade, ela morre. No final, influenciar não é manipular. É criar um campo onde as melhores versões das pessoas possam florescer. É construir pontes sólidas e não armadilhas escondidas. É compreender que o mundo não é movido apenas por quem grita mais alto, mas por quem sabe ouvir o que o silêncio está dizendo. E enquanto você caminha pela vida, lembre-se, cada encontro é uma chance de plantar algo. Uma palavra pode ser uma semente, um gesto, um rio que muda o curso de uma vida inteira. A pergunta é: que tipo de marca você quer deixar nos outros quando não estiver mais presente? Influenciar alguém é como navegar em mar aberto. O vento muda de direção. As correntes tentam arrastar você para longe do destino. E o capitão que não entende a linguagem do mar acaba à deriva. O mesmo acontece com as pessoas. Quem não compreende a linguagem silenciosa das emoções se perde nas correntes da indiferença e do conflito. Mas quem aprende a ler as ondas, esse encontra portos seguros onde todos diziam haver apenas tempestade. Uma dessas ondas, invisíveis, é a necessidade universal de reconhecimento. Não importa quão fortes tentemos parecer, todos carregamos um desejo secreto, sermos lembrados como alguém que importa. E esse reconhecimento não precisa vir em gestos grandiosos.
Ele pode morar no simples ato de dizer o nome de alguém com sinceridade. O nome é a âncora que prende a identidade de uma pessoa ao mundo. E ouvir alguém pronunciá-lo com atenção é como receber a prova de que se existe, de que não é apenas mais uma sombra passando. Mas há um detalhe que os impacientes não entendem. Conquistar a confiança de alguém é como cultivar um jardim. Você não pode apressar o florescer, não pode forçar as raízes a crescerem mais rápido. Pode apenas criar as condições para que isso aconteça. O solo é o respeito. A água é a atenção genuína. A luz é a empatia. Sem esses três elementos, nada floresce, apenas murcha. O respeito é talvez a moeda mais rara de nosso tempo. Muitos confundem respeito com medo ou submissão, mas respeito verdadeiro é ver valor no outro mesmo quando não há nada a ganhar em troca. É tratar o porteiro e o presidente com a mesma consideração. É manter a palavra mesmo quando ninguém está observando. A atenção genuína é outra arte esquecida. Estamos cercados de distrações, telas, notificações, pensamentos que correm como rios turbulentos. Dar a alguém atenção plena, desligando o mundo ao redor, é um presente cada vez mais raro. Quando você olha nos olhos de alguém e realmente escuta, está dizendo sem palavras: agora você é o centro do meu universo. E então vem a luz da empatia, a capacidade de sentir o que o outro sente, mesmo que por instantes. É vestir a pele de outra vida e perceber que, por trás das opiniões e escolhas, existe sempre uma história. A empatia dissolve o veneno do julgamento e abre espaço para diálogos que antes pareciam impossíveis. Outro ponto que separa os que influenciam dos que apenas tentam é a habilidade de evitar conflitos desnecessários. Não é fraqueza recuar de uma discussão. É estratégia. Muitas vezes, insistir em vencer uma briga é perder uma relação. E relações, ao contrário de discussões, são sementes de longo prazo. O que você conquista na base da raiva, perde na ausência de respeito. Lembre-se, ninguém gosta de ser corrigido publicamente e poucos aceitam críticas de bom grado. Por isso, quando for inevitável apontar um erro, faça-o de forma privada, como quem oferece um conselho, não uma condenação. Um erro corrigido com respeito pode se tornar a ponte para uma amizade duradoura. Já um erro exposto com crueldade ergue muros impossíveis de atravessar. Há ainda um poder silencioso em reconhecer seus próprios erros. É contraintuitivo. Muitos acreditam que admitir falhas é demonstrar fraqueza, mas, na verdade, é o oposto. Quando você mostra que é humano, abre espaço para que o outro também seja. Isso cria uma atmosfera onde a honestidade não é um risco, mas um alicerce. No fundo, todos estes princípios convergem para um mesmo ponto. As pessoas raramente lembram das palavras exatas que você usou, mas jamais esquecem como você as fez sentir. E esse é o verdadeiro terreno onde se planta influência, não na mente, mas no coração. Por isso, toda vez que encontrar alguém, pergunte-se: quando esta conversa terminar, que marca eu quero deixar? Quero ser lembrado como uma presença que trouxe paz, como uma chama que acendeu coragem, ou como uma sombra que apagou a luz. Essa decisão é sua, e você a toma em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio. Havia um homem que todos conheciam pelo silêncio. Ele raramente opinava em público, e quando o fazia, sua voz era baixa, quase um sussurro. Mas, curiosamente, quando ele falava, até o som das xícaras na cafeteria parava. Ninguém sabia dizer exatamente por quê, mas todos sentiam que suas palavras tinham peso. O segredo dele era simples, embora poucos percebessem. Ele escutava, não para responder, mas para compreender. Guardava cada detalhe como quem coleciona peças raras, e quando chegava a sua vez de falar, suas frases carregavam não apenas sua opinião, mas os ecos das histórias que havia ouvido. Era como se cada pessoa visse um reflexo de si mesma nas palavras dele. Em outro canto da cidade, havia uma mulher que trabalhava num escritório pequeno, quase invisível. Ela não era a mais inteligente, nem a mais rápida, mas tinha um dom: fazer os outros se sentirem importantes. Lembrava aniversários, perguntava sobre os filhos,
Notava pequenas mudanças no tom de voz dos colegas. Um dia, quando a empresa passou por cortes drásticos, ela foi uma das poucas mantidas. Não por sorte, mas porque todos, desde o chefe até o estagiário, sentiram que perder aquela mulher seria como apagar a luz do lugar. Essas histórias se repetem, disfarçadas em diferentes rostos, em diferentes tempos. São histórias de pessoas que entenderam que a influência não é sobre dominar, mas sobre conectar. E que a conexão verdadeira se constrói com gestos tão sutis que passam despercebidos aos olhos apressados. Mas nem todos compreendem isso a tempo. Muitos vivem como se cada conversa fosse uma arena de combate, onde o objetivo é vencer, provar que estão certos, humilhar o outro. Essas pessoas vencem discussões e perdem corações. Elas não percebem que cada vitória assim é como plantar sal no próprio campo. Nada cresce depois. Havia também um comerciante que vivia de críticas. Achava que, ao apontar erros, estava ajudando seus funcionários a melhorar. Mas sua loja murchava e a equipe se tornava cada vez mais fria. Até que um dia, um funcionário mais velho o chamou de lado e disse: "Você está tentando lapidar pedras preciosas com marretas." Foi aí que ele entendeu. A partir desse dia, trocou a marreta pela lixa fina. Passou a corrigir com cuidado, a elogiar antes de apontar um erro. E lentamente, as vendas começaram a subir. Não porque os produtos mudaram, mas porque as pessoas mudaram. A influência é assim, invisível, silenciosa, mas implacável. Ela não se impõe pela força, e sim pelo magnetismo. Quem a possui não precisa pedir espaço. O espaço se abre. E isso não é mágica, é compreensão profunda do que todos buscamos no fundo: respeito, atenção e um sentido de importância. Se você entender esses fios invisíveis, poderá tecer relações tão fortes que nem o tempo nem a distância poderão romper. Mas se os ignorar, passará pela vida como um viajante que atravessa cidades sem nunca ser lembrado. No final, não é sobre quantos seguidores você tem, mas sobre quantas pessoas o manteriam no coração mesmo que nunca mais o vissem. E isso é algo que se constrói todos os dias, nas conversas mais comuns, nos gestos mais pequenos e nas decisões silenciosas que ninguém vê. A pergunta que fica é simples, mas inevitável. Quando alguém falar de você num lugar onde você não está, que história ela vai contar? Havia um homem chamado Elias. Ele trabalhava como bibliotecário em uma pequena cidade, um lugar onde as paredes pareciam absorver o silêncio e onde o cheiro de livros antigos era mais intenso do que qualquer perfume. Elias conhecia todos os frequentadores pelo nome. E não apenas isso. Ele lembrava o que cada um gostava de ler, qual autor despertava um sorriso ou qual capítulo de um romance fez alguém chorar. Nunca fez disso um truque. Nunca anotou nada. Apenas observava e guardava. Para muitos, Elias era invisível. Mas para aqueles que recebiam seu cumprimento caloroso, acompanhado de uma recomendação certeira de leitura, ele era um amigo silencioso. Quando Elias morreu, algo estranho aconteceu. A biblioteca, que sempre teve movimento modesto, ficou lotada. Pessoas que não apareciam há anos voltaram, não para pegar livros, mas para contar histórias sobre como ele havia feito com que se sentissem únicos, importantes. Elias nunca pediu reconhecimento. Nunca falou sobre influência, mas no fim, influenciou mais vidas do que qualquer político da cidade. Essa é a força do reconhecimento genuíno. Ele não precisa ser público, não precisa de aplausos. Ele se infiltra no coração das pessoas e fica lá, pulsando em silêncio, até o dia em que é lembrado. Há também o caso de Clara. Ela era gerente em uma empresa de design e tinha um talento raro: conduzir críticas como quem oferece um presente. Quando um projeto chegava com falhas, ela não começava apontando o que estava errado. Em vez disso, elogiava algo verdadeiro, um detalhe que havia sido bem executado e então suavemente introduzia a sugestão de melhoria. Os funcionários diziam que trabalhar com ela era como aprender com alguém que acreditava no seu potencial, mesmo quando eles próprios duvidavam. Clara entendia que corrigir sem destruir
Era como podar uma planta para que crescesse mais forte. E essa habilidade fez com que, ao longo dos anos, sua equipe permanecesse fiel a ela, mesmo quando recebiam ofertas melhores. Mas nem todos escolhem esse caminho. Alguns, como Roberto, acreditam que a força vem do medo. Ele liderava um time usando ameaças, sarcasmo e humilhação pública. Era rápido em apontar erros, lento em reconhecer acertos. Aos poucos, seu departamento se tornou um lugar cinzento, onde ninguém se arriscava a criar algo novo, com medo de falhar. Quando Roberto foi demitido, não houve despedidas nem agradecimentos. Apenas um silêncio constrangedor. Ele havia vencido todas as discussões e perdido todas as conexões. Influenciar, no fundo, é entender que cada pessoa é como um cofre trancado. Alguns tentam arrombá-lo com força bruta, outros preferem encontrar a chave certa. Essa chave, quase sempre, é feita de 3 metais raros: escuta verdadeira, respeito e empatia. A escuta verdadeira é rara porque exige silêncio interno. Não basta calar a boca enquanto o outro fala. É preciso calar também a mente, parar de formular respostas, parar de se colocar no centro da conversa. É ouvir como quem observa um rio, deixando-se levar pela corrente sem tentar mudá-la. O respeito é mais que educação. É valorizar o outro mesmo que ele não possa oferecer nada em troca. É reconhecer que todo ser humano, independentemente de quem seja, carrega uma história que merece ser ouvida. A empatia é o mais delicado desses metais. É vestir a pele de outra pessoa, mesmo que por instantes, para sentir o peso que ela carrega. É uma habilidade que pode transformar inimigos em aliados e estranhos em confidentes. No final, todos nós deixamos rastros. Uns deixam marcas profundas, outros apenas pegadas que o vento apaga. A diferença está em como tratamos aqueles que cruzam o nosso caminho. As palavras certas ditas no momento certo podem mudar o curso de uma vida. E as erradas podem destruir o que levou anos para ser construído. Você pode escolher ser a presença que acende luzes nos outros ou a sombra que apaga o que resta de brilho. E talvez um dia, quando seu nome for lembrado em uma conversa distante, perceberá que a verdadeira influência não está no quanto as pessoas obedeceram a você, mas no quanto se sentiram melhores por terem cruzado seu caminho. Há algo inquietante em pensar que, no final, somos lembrados não pelos títulos que carregamos, mas pelas sensações que deixamos. Ninguém descreve o timbre exato da sua voz ou o número de palavras que você disse, mas todos se lembram se foi bom ou ruim estar na sua presença. Essa memória emocional é a tinta com a qual pintamos nossa reputação, e ela se espalha em conversas que você nunca ouvirá. Lembro-me de uma história antiga sobre um relojoeiro chamado Samuel. Ele vivia em uma rua pouco movimentada, onde o som de um sino marcava as horas para a cidade inteira. Samuel não era o mais rápido em consertar relógios, nem o mais barato, mas era o mais lembrado. Isso acontecia porque cada cliente que entrava recebia não apenas um serviço, mas uma conversa que parecia feita sob medida para aquela pessoa. Ele lembrava detalhes da vida de todos: o nome do filho que estava estudando longe, a receita de chá que a avó preparava, a data de um casamento que aconteceria em breve. Para alguns, Samuel parecia ter memória prodigiosa. Na verdade, ele apenas escutava de verdade. E cada detalhe ouvido era guardado com o mesmo cuidado que ele tinha ao mexer nos mecanismos delicados dos relógios. Com o tempo, a oficina dele se tornou mais do que um lugar para consertar máquinas. Tornou-se um ponto de encontro para restaurar algo mais valioso: a sensação de importância que cada pessoa precisava sentir. Esse é o poder de lembrar nomes, datas e histórias. É como dizer sem palavras: você importa para mim. E esse sentimento é tão raro que, quando encontrado, se torna inesquecível. Outro exemplo vem de um lugar inesperado: um trem que cruzava o interior. Entre os passageiros, havia um cobrador chamado Luiz. Ele não apenas verificava bilhetes, ele observava rostos. Quando percebia alguém aflito
oferecia uma palavra reconfortante. Quando notava um silêncio carregado, fazia uma pergunta simples para quebrá-lo. Um dia uma passageira lhe disse: "Você não é apenas um cobrador de passagens, você é um cobrador de histórias." Luiz entendeu que o seu trabalho real não estava apenas em levar pessoas de um ponto ao outro, mas em tornar a viagem mais humana. Ao fim da linha, poucos lembravam do número do vagão ou da cor do assento. Mas todos lembravam do homem que os fez sentir que não estavam sozinhos. O oposto disso é tão comum que quase não percebemos. Pessoas que tratam as interações como transações frias, mecânicas, atendem, respondem, despacham, e assim passam pela vida sem deixar marcas, como sombras projetadas na parede. Existem, mas não tocam nada. Essa frieza muitas vezes nasce de um erro comum: achar que ser eficiente é mais importante que ser humano. Mas a verdade é que a eficiência sem humanidade cria corredores vazios. E em corredores assim, ninguém volta a caminhar. Há também uma lição poderosa sobre humildade e erros. Num vilarejo distante, um mestre artesão chamado Miguel cometeu um engano grave na construção de uma ponte. O erro poderia ter sido escondido, e talvez ninguém notasse por meses. Mas ele escolheu admitir diante de toda a comunidade. Pediu desculpas, explicou o que faria para corrigir e ainda ajudou os trabalhadores a consertar o problema. Ao final, a ponte ficou mais forte do que antes. E a confiança em Miguel também. Admitir um erro é como abrir uma janela num quarto abafado. O ar fresco que entra renova tudo. Não é fraqueza. É um convite para que os outros também sejam verdadeiros com você. Influenciar não é convencer as pessoas a fazerem o que você quer. É despertar nelas a vontade de caminhar ao seu lado. É como acender uma fogueira numa noite fria. Ninguém é obrigado a se aproximar, mas todos que o fazem sentem calor e segurança. E como se acende essa fogueira? Não com discursos inflamados, mas com pequenas brasas diárias. Uma escuta atenta, um elogio sincero, uma paciência rara, um respeito inabalável. Essas brasas crescem, e um dia se tornam chamas que iluminam mais do que você poderia imaginar. No fundo, tudo se resume a escolhas silenciosas. Escolher ouvir em vez de interromper. Escolher compreender em vez de julgar. Escolher elogiar em vez de criticar. Cada escolha dessas é como um tijolo numa ponte que liga você a outra pessoa. E como toda ponte, ela pode ser construída ao longo de anos, ou destruída em segundos. Você pode ser a presença que acende luzes, ou a sombra que apaga as últimas velas acesas. E quando o seu nome for pronunciado em um lugar onde você não está, ele será seguido por um sorriso ou por um silêncio desconfortável. A pergunta é: qual dos dois você quer deixar? No fim, tudo o que fazemos diante dos outros se transforma em eco. Alguns ecos são suaves, quase imperceptíveis, e se apagam rápido. Outros atravessam o tempo, ressurgindo em momentos inesperados, lembrando quem fomos e como tocamos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Você pode passar a vida acumulando vitórias em discussões, números em planilhas, conquistas no currículo. Mas, quando a noite chegar e as vozes ao redor se calarem, só restará uma pergunta: quem se lembrará de você? E com que sentimento? A influência não está nas palavras decoradas, nem nas técnicas repetidas à exaustão. Ela vive no silêncio que você deixa depois de ir embora, no calor ou no frio que permanece no peito de quem ficou. Vive na memória de um nome pronunciado com carinho, na lembrança de um gesto que fez alguém se sentir visto, na certeza de que, ao menos uma vez, alguém acreditou no seu valor. Talvez você nunca veja todas as portas que se abriram porque você tratou alguém com respeito. Talvez jamais descubra que um pequeno elogio seu salvou alguém de desistir naquele dia. Mas essas coisas acontecem, e acontecem no invisível. O mundo está cheio de vozes que tentam gritar para serem ouvidas. Poucos entendem que, às vezes, o que cala é mais poderoso do que o que fala.
Poucos percebem que um olhar atento, uma escuta paciente e uma palavra sincera podem fazer mais do que qualquer estratégia ensaiada. E então, quando este vídeo acabar e o silêncio voltar, talvez você se lembre de alguém que marcou sua vida não pelo que disse, mas pelo que fez você sentir. Talvez perceba que está em suas mãos fazer o mesmo, porque no final ser lembrado é fácil. O difícil é ser lembrado com respeito, com gratidão e com afeto. E essa escolha você faz agora.